Está começando agora mais um Vida e Saúde, segunda-feira. Obrigada pela sua companhia, obrigada por você nos assistir, obrigada por você mandar suas dicas, sugestões de pauta. O programa está muito interessante hoje. Aliás, durante toda essa semana a gente vai falar sobre alguns fatores muito importantes para você checar a sua saúde. Nós estamos falando aqui dos indicadores de saúde. Hoje, especificamente, vamos falar sobre o IMC. Você sabe o que é isso? Se não souber, precisa ficar ligado que daqui a pouquinho a gente vai explicar direitinho como funciona e é um termômetro, são medidores, indicadores de como anda a sua saúde. Nós também vamos conversar um pouquinho sobre saúde mental de pais com filhos pequenos. Quando chegam os filhos, a gente sabe que a vida fica totalmente diferente do que a gente imagina, mas a gente precisa manter assim, uma qualidade, uma saúde mental, a cabeça em ordem, para que a gente possa conseguir criar os nossos filhos de uma maneira sábia, inteligente, é a maneira que Deus escolheu para a gente também. Tem culinária aqui no Vida e Saúde de hoje, a gente vai fazer sucos, raspadinhas na verdade, que são aquelas bebidas refrescantes para você se deliciar e são facinhas de preparar. Prepara aí, os ingredientes na verdade são muito, eu diria que são alternativos, você pode escolher o sabor que você quiser e a gente vai te ensinar a preparar aqui raspadinhas com sucos, com frutas da sua preferência. Agora eu quero dar as boas-vindas ao Dr. Alexandre Ascencio, pode chegar aqui no nosso estúdio, bem-vindo ao Vida e Saúde. Obrigado. Muito bom recebê-lo aqui, eu sei que vocês trabalham bastante, os profissionais da área da saúde são sempre muito requisitados e eu sei que você abriu assim, um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente durante toda essa semana fazendo diferença para os nossos telespectadores. Vamos sentar aqui, doutor? Primeiramente eu queria falar um pouquinho sobre assim, o que são esses indicadores de saúde antes de entrar propriamente no nosso tema de hoje. Muito bem, os indicadores de saúde seria mais bem para a gente monitorizar como está o nosso organismo. Como, por exemplo, a nossa glicemia, um deles, nossa pressão arterial, o nosso colesterol, como é que anda, a nossa a vida sedentária, ou se estamos realizando atividade física. Então, são marcadores importantes que mostram como anda o nosso dia a dia. Às vezes tem aquela pessoa que fala assim, eu tô acima do peso, mas eu não como fora de hora. Esses indicadores, eles são assim termômetros que não deixam a gente mentir, porque às vezes a nossa medição, como que eu posso dizer, a nossa referência anda um pouco alterada. Então, esses indicadores, eles falam a verdade. O teu corpo está dizendo que você está pisando na bola nesse aspecto ou naquele aspecto. Com certeza. Vamos falar do IMC. O que é o IMC? É o índice de massa corporal do nosso organismo. Tá. Como é que é medido? Simplesmente a gente toma o peso da pessoa, por exemplo, um paciente de 80 quilos, então a gente vê a altura dele, 1,80 m, né? Então a gente faz o peso dele dividido por a altura ao quadrado. Tá. Então no caso, uma pessoa de 80 com 1,80 m daria mais ou menos por volta de 24,69. Esse seria o índice de massa corporal dele. Tá. Qual é a tabela? A gente tem um mínimo e um máximo que a gente pode ficar dentro dessa faixa. Isso. A tabela, no caso, mostra uma pessoa normal, padrão brasileira, seria de 18,5 a 24,9. Isso para homem ou mulher? Isso. Claro que o 18 entraria para mulher e o 24,9 seria para homem. Certo. Agora, quando você fala de massa, você está falando de... Agora está todo mundo preocupado, né? Massa magra, massa gorda, o conjunto disso tudo. O que é isso, doutor? Exato. Basicamente é o biotípico da pessoa, né? Que é por isso que toma o peso e a altura. Tá. Então, para ver mais ou menos a complexidade corporal dele, como é que anda, né? Repete então para quem está em casa, para que você possa, para quem está em casa, poder fazer essa continha de novo. Vou pegar então o tanto peso, que eu peso. Tá, exato. O peso dividido por altura ao quadrado. Então seria simples. Ou multiplica 1,8 vezes 1,8, né? No caso, levando o peso para cima e dividindo por 1,8. Então eu uso sempre o metro. A medida convencionada aqui, a gente usa o metro mesmo. 1,8, 1,7. Isso. 1,6 a mulher, né? Então sempre colocando o peso dividido pela altura da pessoa. Agora vamos falar da importância dessa massa corpórea tá dentro dos limites estipulados e também os riscos dela estar fora dos limites convencionados. Por que é importante estar dentro desse limite? Levando em conta que se não está dentro desse limite,
considerando nossa tabela de 18,5 a 24,9, a pessoa estaria com obesidade. Começando com o que a gente chama de sobrepeso, certo. Depois entrando em obesidade 1, 2 e 3, que seria a obesidade mórbida. Né? Então, quanto maior é meu número na tabela, então eu vou entrando nessas classificações. Sobrepeso, obesidade 1, 2 e 3. Exatamente. Então, a pessoa está cada vez mais em risco. Lembrando que o sobrepeso é um ocasionador de várias doenças, né? Pressão alta, diabetes, a dislipidemia. Então isso vai fazer com que a pessoa viva menos, vai perder a qualidade de vida. Então a gente vai assim, a partir desse indicador a gente pode receber dicas de outros indicadores, como hipertensão, colesterol, diabetes, e a gente precisa investigar também esses indicadores, né, doutor? Exatamente. Agora, quem está abaixo, eu sei que é muito menor a porcentagem de pessoas que estão no limite para baixo, mas existem aquelas pessoas que são neuróticas e preocupadas, às vezes por desordem alimentar, desordem emocional, estão abaixo da tabela. Também tem risco. Com certeza. Aí tem que ser avaliado, né, o que é o motivo que está acontecendo. Principalmente aquelas mocinhas jovens, né, muitas vezes modelo que acaba... muitas vezes tendo que manter um peso bastante baixo e acaba, nesse caso, se tornando abaixo do limite, 18, por exemplo, 18,5. A pessoa que é alta, que padece de bulimia ou de anorexia, esse é um risco também, porque vai desenvolver tanto anemia, hipoglucemia, não consegue se alimentar adequadamente e, com certeza, outras doenças podendo aparecer por esse motivo. Doutor, quando que eu preciso começar a me preocupar? De repente, quem está assistindo a gente está ali no limite, ou está assim um pouquinho, está com 25, fez as contas, ele está no 25 e começou, preciso me preocupar, mas não sei por onde começar. É um sinal. Mas quando, na verdade, eu preciso começar a me preocupar? Exatamente, acima do 25, comece a se preocupar. Aí, nesse caso, é importante... E quem tá dentro do limite e não se preocupa com nada? É um privilégio, né? É um privilégio, mas que pode ser passageiro, né? Claro, com certeza. Se não se cuidar, se não ter um estilo de vida saudável, que você... estilo de vida saudável não é só porque o IMC está bom hoje e você não tem um estilo saudável que ele vai continuar bom para sempre. A tendência com o passar da idade vai aumentando. Então, por isso que é importante a pessoa estar sempre se pesando, vendo a altura, como é que anda, fazendo esse cálculo certinho, que é um cálculo simples na calculadora, né? E é interessante o seguinte, olha, a gente está falando aqui de apenas o primeiro indicador de saúde. Então, você fez aí o seu cálculo e o seu IMC deu ótimo, você está dentro da faixa normal. Mas você vai ter os outros indicadores também que você precisa prestar atenção, porque eles também podem indicar outros problemas. Às vezes a pessoa está com a circunferência legal, do abdômen está legal, mas não está com o IMC certo. Então, assim, precisa ter essa combinação de todos os indicadores estarem ok. É isso mesmo, é isso doutor? Mesmo. Bom, então tá bom. Doutor Alexandre Ascencio vai estar aqui com a gente durante toda essa semana, está fazendo um plantão aqui no Vida e Saúde e ele vai mostrar outros indicadores e cuidados que você precisa ter, ficar atento para que a sua saúde não esteja em risco. Muito obrigada por hoje e até amanhã, doutor. Obrigado. Agora é hora de conferir os ingredientes dos sucos que nós vamos fazer. Eu estou chamando de suco, mas na verdade a gente vai fazer uma raspadinha bem refrescante, facinho de fazer, qualquer um pode preparar em casa e com frutas da sua escolha. A gente escolheu hoje para mostrar para você duas bem coloridas e bonitas, que são a melancia. Eu vou usar aproximadamente 300 a 400 gramas de melancia, já tirei aquela parte branca. E ela vai combinar com hortelã, folhinhas de hortelã, combina muito bem. Vamos utilizar também para uma segunda opção o mamão, mais ou menos meio mamão, ou um papai, ou meio mamão formosa, tem bastante mamão aqui. E suco de limão, um limão espremido. Basicamente isso que você vai usar e a gente vai precisar de gelo, muito gelo. Então você pode preparar e deixar umas 2, 3 forminhas de gelo fazendo aí na sua geladeira, no seu freezer, para a gente preparar essa receita de hoje, que é super simples, facinho de você preparar. Agora é hora de saúde mental. Ela está aqui com a gente, Rebeca Estina, tudo bem? Tudo bem, minha querida. Tudo jóia. Ela é mãe. Eu também estou preparando para entrar no segundo round já, né, Rebeca? E vamos falar de um assunto que a gente sabe que pega de verdade. Saúde mental dos pais com filhos pequenos. Quanta mudança traz uma criança
ao nascer, ao chegar no lar, mesmo que não tenha sido uma criança gerada ali pelos pais, que tenha sido adotada, quanta mudança Quase gera. 360 graus, né? É tipo, e é isso que é interessante a gente falar, muda mesmo, Teru. E as pessoas às vezes falam, não, meu bebê vai vir, não vai mudar nada. Não, vai mudar muita coisa. Você é um casal, muitas vezes se você é o primeiro filho, vai de um casal para uma família. Quanta mudança vem aí? E a gente tem que, eu acho que a gente tem que começar a falar de expectativas. Eu acho que isso é muito importante, porque eu vou falar da minha experiência. Eu, quando tive meu primeiro filho, não me preparei para essas mudanças. Eu achei assim, não sei porquê, não convivia talvez com crianças pequenas, e eu achei que tudo seria muito fácil. A gente tem aquela ideia romântica, você vai sair da maternidade e a sua casa vai continuar sempre a mesma, as coisas no lugar, o tempo para você fazer suas coisas. Muda muito. Absolutamente não existe isso. Essa expectativa de continuar a mesma coisa, eu acho que aí mora um dos grandes perigos para o casal. Por quê? Porque vai mudar vários aspectos. Acho que a gente pode, pelo menos, nomear 3. Vai mudar primeiro o tempo do casal. Certo. O tempo que eles têm para si mesmos, o tempo que eles têm para um ao outro, o tempo que eles têm para tomar café da manhã. Coisa simples da vida. O tempo muda. Afeta o tempo. Afeta também o sono. Isso eu acho que é essencial a gente falar também, para a gente estar pensando como que eu posso trabalhar essa questão do sono e também as atividades sociais. Tá. Então vamos começar com o tempo. O que afeta o tempo, Teru? Você tem um bebê em casa, você chega da maternidade, esse bebê geralmente, eles indicam dar mamar de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas, dependendo. Tem gente que é livre demanda, então cada um vai levar né? Às vezes é no peito, às vezes é mamadeira. O que acontece? Constantemente você vai estar focado no bem-estar deste bebê. E naturalmente a mãe vai esquecer do seu próprio bem-estar e o pai vai esquecer do próprio bem-estar nesse tempo. A atenção é toda focada para a criança. Toda focada no bebê, porque a criança necessita dos cuidados, a gente sabe disso. E é importante a gente criar esse amor, esse vínculo da mãe com o bebê, do pai com o bebê. Mas o que vai acontecendo? Naturalmente, a mãe vai esquecendo de si, o pai pode também esquecer de si e eles vão esquecendo um do outro. Então o tempo é afetado por quê? Foca no bebê, esqueço de mim, esqueço dele. E a gente está falando só do relacionamento, mas assim, você está falando de a mãe se esquece de si, o pai também muitas vezes, mas isso são em outras áreas também, áreas sociais, a área social, a área intelectual também. A gente esquece de separar um tempo para... Porque isso tudo traz sanidade, né? A gente fica assim, meio que alienado, pelo menos por um período, por um determinado tempo, a gente fica ali meio só focado naquilo. E o que é importante é você lembrar que é pelo menos por um período de tempo. Vai passar. Você está nessa fase? Vai passar. Você está se preparando para ser mãe? Vai passar. Você está planejando ser mãe? A ideia é que não é a gente, né, tipo, não tenha filhos. Tenha filhos sim, é uma bênção, é uma delícia. Só que vamos entender o que acontece com o casal. Esse casal pode ficar sem tempo, pode causar problemas. A falta de tempo para o casal, como que você vai nutrir uma coisa sem tempo, Teru? Então, acho que é importante para o casal entender, olha, vamos então tentar tirar umas férias juntos antes do bebê nascer. Certo. A mulher está grávida, pode viajar, vamos nos curtir. Certo. Então, assim, passar tempo junto, entender que esse tempo não vai acontecer tão cedo, porque a criança vai crescer, vocês vão voltar a ter tempo juntos, mas não é tão agora. E lembrar de tentar nutrir esse relacionamento a despeito da falta de tempo. Quando você se planeja, por exemplo, quando a gente não romantiza a coisa no sentido de, vai nascer o conto de fadas, normalmente acontece isso com o primeiro filho. Mas quando você se prepara e tenta planejar, não, eu não quero ser assim, eu não vou ser uma mãe que vou focar só no meu filho, eu quero dar atenção pro meu esposo também, eu quero preparar um prato que ele goste, enquanto ele cuida do bebê pra mim. Quando a gente se planeja, eu acho que as coisas ficam mais fáceis. E você não é pega de surpresa. Sim. E o sono, ele vai afetar essa parte também, Teru. Por quê? Porque a gente vai dormir menos. E vai afetar o humor também. Tem um estudo britânico que diz que os pais foram, eu acho que foram 18 mil pessoas, 1.800 pessoas, desculpa, 1.800 pessoas foram estudadas, pais de crianças. Tá. O sono deles, eles perderam 1 mês e meio do sono que eles teriam nesse primeiro ano da vida do bebê, da criança. Então, o sono é afetado, afeta o humor. A pessoa se estressa com mais facilidade. Se irrita, briga com mais facilidade. Então, vamos tentar entender. Olha, a gente está num momento específico. O nosso casamento tá diferente, tá? E olha, Teru, o casamento vai mudar. O casamento vai progredir. É uma decisão do casal decidir se vai ser um casamento melhor ou se vai ser um casamento pior. Certo. É o casal que decide passar tempo juntos, nutrir esse relacionamento. Então, esse sono vai estar afetado, esse sono vai afetar os relacionamentos. Entender que é um momento transitório, esse bebê veio para alegrar, não para substituir
ninguém. O bebê é mais um membro da família. Certo. Então, não é o único Não é o membro. único. Ele pode parecer que é único nesses primeiros meses, porque é natural, mas a partir do momento que o bebê vai ficando mais independente, existe a necessidade do casal voltar a se relacionar, Certo. a se encontrar. Quem sabe deixa esse bebê com uma sogra, com uma mãe, vai Alguém sair para de jantar, confiança. alguém de confiança que você vai ficar tranquilo, vai sair, vai jantar, comer uma coisinha fora. Vamos falar um pouquinho também do tempo da questão de atividade de casa. É importante o casal, a mãe, o pai, tentar não ficar louco, porque a casa vai ficar bagunçada, entendeu? Vamos focar, passar tempo mais em família, eu arrumo a sala mais tarde. Essas coisas são importantes. E as atividades sociais, que a gente tem que falar um pouquinho. É importante que a mãe volte a achar tempo para passar com as amigas, o pai volte a achar tempo para passar com os amigos. Fazer alguma coisa, o que te dá muito prazer? É sair para comer um bolinho, é dar um passeio no parque. Tomar um suco. Um suco, sabe? Alguma coisa que te dê alegria. Nem que seja meia hora, ter 15 minutos, às vezes isso vai trazer sanidade de volta. O marido, eu gosto de fazer caminhada de manhã, mas eu tô sem tempo. A esposa, entenda. Deixa ele fazer a caminhada dele. Esposa, marido, a sua esposa gosta de, sei lá, praticar o exercício físico. Fique com o bebê à noite para ela fazer essa atividade física, nem que seja 1, 2 vezes na semana. Certo. Essas coisas vão trazer mais bem-estar. Sem que ninguém interrompa, sem que ela tenha que... Ela tem o tempo para ela. Porque quando nasce um bebê, eu acho que os pais ficam assim em alerta 100% do tempo. Então qualquer barulhinho, qualquer sinal diferente, o sono atrapalhado por cansa tudo isso. muito. Deixa a pessoa exausta. A gente fala por experiência, né? A gente Certo. já passou por isso. E a questão do exercício físico, eu também falo por experiência. Eu comecei a praticar o Pilates, que é um exercício para postura, ajuda a gente o tônus muscular pós-bebê, né? Do abdômen. E eu sei que quando eu vou lá e volto para casa, eu sou uma melhor mãe, eu sou uma melhor esposa. Tá mais feliz. Tô mais feliz, tô mais disposta. Então, meu marido fica com a neném, eu vou e faço. Então, mudou a minha vida. E outra coisa que a gente pode aproveitar também é a questão espiritual. Acho que é importante a gente falar, porque a gente sabe que a espiritualidade traz benefícios incríveis para a nossa saúde mental. A gente pode ter, a nossa espiritualidade pré-bebê e pós-bebê não muda, mas muda o tempo que a gente tem para passar com Deus. Então, acho que é importante a gente não abrir mão, nem que sejam 5 minutos, pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos. Por exemplo, você... Isso vai progredir. E vai depois, progredir, né? vai progredir. Acho que às vezes a gente pode pegar assim, uma coisa que funciona muito pra mim. A Olivia vai mamar de madrugada, por exemplo, ela tá pequenininha, ela ainda mama na madrugada. Então, eu vou estar acordada, eu posso pegar minha Bíblia, estudar e depois volto a dormir, entendeu? Então, os horários podem ser mais aleatórios, mas você passar esse tempo com Deus vai te trazer muitos benefícios e bem-estar. Paz, segurança, esperança, porque às vezes a mãe tá passando por um momento assim, às vezes fica meio deprimida porque saiu, cortou, de repente ela tá com as relações sociais mais limitadas, porque de repente nem todas as amigas estão passando por isso, ela não tá no trabalho, então dependendo da situação, a espiritualidade vai fazer ainda mais diferença. Eu acho que não dá para abrir mão desse tempo. E a gente precisa da sabedoria divina para criar os filhos. Isso é muito importante. Então, você orar para Deus, pedir, Deus, me dá sabedoria para o dia de hoje, para eu criar essa criança nos seus caminhos, para eu ser uma boa mãe, um bom exemplo, que esse lar seja um exemplo de paz, de generosidade, de amor. Então, esse tempo que você passar com Deus vai te trazer segurança que você está no caminho certo. Com certeza. E vai te iluminar nesse caminho. Com certeza. A Rebeca sempre trazendo aqui conselhos sábios e práticos pra gente. Obrigada por repartir com a gente, viu, Rebeca? Querida. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você confere aqui junto comigo receitas de raspadinhas de frutas que podem ser da sua preferência. Simples, fáceis, rápidas de serem preparadas. Daqui a pouquinho a gente volta.